Olá pessoal, bem-vindos a mais esse ciclo de palestras da Pactum. Hoje estamos aqui com o Dr. Ricardo Scott, com a Fernanda Fernandes, para tratar de um assunto que tem muito impacto para as empresas, que se trata das verbas não salariais sobre a folha de pagamentos e as compensações de créditos previdenciários. Nós pretendemos fazer uma abordagem técnica, mas também contextualizando em relação à situação do Brasil, em especial também um cotejo com a legislação e com os procedimentos fiscais, contábeis, previdenciários que são necessários para fazer a implementação desse direito. Eu passo a palavra ao Dr. Ricardo para fazer algumas considerações iniciais sobre como é que a Receita Federal do Brasil, que envolve a unificação da Receita Federal e da Receita Previdenciária, está tratando desse tema, e também qual é a posição do Brasil num ranking em relação às questões previdenciárias. Então, Ricardo, pode tecer os seus comentários sobre esse ponto. Olá pessoal, tudo bem? Eu acho que é interessante a gente iniciar esse papo falando um pouco no impacto que esse tipo de tributo, as contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento, tem para a Receita e, de consequência, tem para a operação da empresa. A Receita é quem administra atualmente esses tributos, e a gente, segundo dados da Receita, a gente pode ver que em 2015 a Receita arrecadou 382 bilhões de reais com esse tipo de tributo, com essas contribuições. Isso corresponde a 29% da arrecadação total no ano de 2015. Isso então mostra o impacto que essa Receita tem para o fechamento da arrecadação total da Receita. Já em 2016, entre janeiro e agosto, a arrecadação já ficou em 234 bilhões, correspondendo a 28% da arrecadação total. Isso fica então entre 1/3 e 1/4 da arrecadação e mostra o impacto. Falando um pouco no Brasil, com esse assunto das contribuições no Brasil, contribuições sobre a folha de pagamento, os dados do Banco Mundial eles mostram que o peso dessa carga tributária no Brasil ele corresponde a 40%, num gráfico que mostra a proporção do lucro das empresas com relação ao custo com contratação de mão de obra. O Brasil, assim, ocupa a 6ª posição no ranking de 176 empresas com o peso da carga tributária sobre contratação de mão de obra. Isso, então, mostra que o Brasil está entre as maiores cargas tributárias com relação à contratação de mão de obra. E dá um panorama da importância que esse tributo tem no sistema financeiro do Brasil, enfim. Ricardo, e em relação às empresas, como é que é a leitura sobre a representatividade dessas contribuições e o desafio que os empresários têm em conseguir fazer a gestão adequada dos recursos humanos e os encargos previdenciários incidentes sobre eles, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre como impacta para as empresas esse tipo de contribuição. Com esses dados que eu passei de arrecadação da Receita, a gente pode perceber que então vai ter um grande impacto na operação da empresa, principalmente no setor da indústria, que tem grande contratação de mão de obra e por isso precisa recolher grandes quantias de contribuições sobre a folha de pagamento. De acordo com cálculos que o DIEESE divulgou, uma empresa, a título exemplificativo, uma empresa que contrate um funcionário por um salário de R$1.000, ela tem um gasto em média, um gasto adicional que alcança 31% sobre esse valor, mais ou menos R$308, que a empresa vai ter de despesa adicional com contribuições sobre os valores, as verbas trabalhistas pagas ao trabalhador. Então isso mostra o grande impacto que a empresa vai ter contratando e recolhendo contribuições sobre esses valores. E, Ricardo, em relação à parte da legislação, né, e já começando também a fazer uma aproximação com as questões que foram judicializadas,
o que pode se falar para as empresas em relação a esse contexto da legislação e da parte judicial dessas questões? Sim, a legislação que institui essas contribuições é a 8.212 de 1991. Ela estabelece como cota patronal a cargo do empregador essas contribuições, e ela estabelece que essas contribuições vão incidir sobre o total das remunerações pagas ao empregado, destinadas a retribuir o trabalho que ele executa. Ocorre que, por outro lado, desde a edição dessa legislação e recentes alterações, passaram a ser incluídas na base de cálculo das contribuições valores que não possuem natureza salarial, são verbas trabalhistas que não possuem essa natureza de salário. De remuneração. De remuneração, elas não se enquadram na retribuição ao trabalho do empregado. E aí que surge uma controvérsia na legislação, porque ao mesmo tempo em que as contribuições devem incidir sobre valores, sobre verbas salariais, existem verbas que não se destinam a retribuir o trabalho. E aí ocorre a discussão. Por quê? Porque a própria Constituição já institui que a base de cálculo das contribuições é a folha de salários. Então, isso engloba os valores pagos como salário, a retribuir o trabalho. E disso nasce um desdobramento na conclusão de que as empresas, então, acabam recolhendo tributos num patamar indevido e surge, então, a discussão que pode ir para o âmbito judicial. Acaba inflacionando a base de cálculo da contribuição previdenciária a inclusão de verbas não salariais, né? Ou consideradas como efeito indenizatório, né? E não remuneratório, que é atrelado aos empregados, né? Existem hoje algumas discussões específicas favoráveis aos contribuintes, né? Pode detalhar um pouquinho mais isso para nós? Sim, atualmente a discussão tem se mostrado favorável, as decisões judiciais têm se mostrado favoráveis aos contribuintes, justamente nesse entendimento de que, uma vez que as contribuições devem incidir sobre as verbas remuneratórias, devem ser excluídas da base de cálculo os valores que não têm essa natureza. A maioria dos processos, eles ficaram sobrestados aguardando o posicionamento das instâncias superiores, e a gente observa que nos últimos tempos já há esse julgamento definitivo favorável aos contribuintes, o que então pode acelerar as demandas judiciais que tocam esse assunto. Sobrestado é suspenso aguardando a definição de um recurso que vai ter efeito para todos, né? Exatamente. Nesse caso, tem inclusive uma manifestação da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, em alguns casos específicos já manifestando autorização para não recorrer, né, desses assuntos. Exatamente. Sobre algumas verbas, já existe uma posição consolidada no Judiciário, e isso fez com que a Procuradoria da Fazenda Nacional emitisse uma nota que autoriza os procuradores a não recorrer ou a não contestar as ações que trazem certas verbas. Isso, então, encurta a procedência da ação e acelera uma eventual compensação de valores que a empresa pagou indevidamente. Isso é interessante porque demonstra até a posição da Procuradoria e não mais discutir se ela reconhece. Então, né, ao fim e ao cabo, ela reconhece que a natureza de algumas verbas é, então, indenizatória ou simplesmente não remuneratória. Vejam, senhores, que como a gestão de um processo judicial pode representar um efeito caixa para as empresas dentro desse ano ainda, né? Ricardo, se puder reportar para o pessoal, ilustrando um caso, pelo menos, que tenha ocorrido, onde tenha havido essa agilização, né? Que uma gestão do contencioso tenha permitido com que um processo que estava parado tenha já tido uma aceleração e um desfecho favorável. Então, como a gente falou, muitas das demandas ficaram sobrestadas
aguardando o julgamento das instâncias superiores, lá em Brasília. Após essas decisões definitivas, o nosso setor jurídico iniciou um movimento de informar dos processos que a gente possui com nossos clientes, informar essas decisões e pedir a imediata aplicação dessas decisões em caráter definitivo. Isso, claro, diante da multiplicidade de demandas, não é feito pelo próprio judiciário automaticamente. É interessante que se tenha um acompanhamento do setor jurídico sobre isso. Então, o que a gente fez foi provocar o judiciário para que aplicasse essas decisões lá de Brasília e, por um outro lado, que intimasse a Procuradoria da Fazenda Nacional a aventar a possibilidade de desistir, em alguns casos, dos recursos que ficaram sobrestados e tratam de matérias, de verbas, que já existe uma posição, inclusive, da Procuradoria. Então, o movimento que a gente fez foi precisamente esse, de também pedir a intimação da Fazenda, e houve essa intimação, foi aberto prazo para a Procuradoria se manifestar, assinou positivamente, se referiu a essa nota em pouco tempo, e a gente então teve a homologação dessa desistência de alguns recursos da Fazenda, o que possibilitou então a empresa, desde já, buscar a restituição, a compensação desses valores sobre algumas verbas que a gente discute. Essa questão aí do aproveitamento, então trataremos com a Fernanda Fernandes. E tem mais alguma consideração que tu queira fazer? Eu acho que isso. Ou podemos passar para o aproveitamento? Podemos a fase, acho que disso tudo que a gente falou, então para algumas empresas que porventura não tem essa discussão judicial, é uma grande oportunidade, e mesmo para aquelas que já possuem essa discussão no âmbito judicial, é interessante buscar saber em que fase o processo se encontra, fase final, se é importante fazer uma provocação, assim como a gente descreveu aqui, e aí depois passar para a fase pós-judicial, com a procedência da ação, o que se faz, qual o próximo passo. Ok, obrigado, Ricardo. E em relação a essa questão do aproveitamento depois do trânsito em julgado da decisão, só fazendo um comentário antes de passar a palavra para ti, Fernanda, nós ainda temos também na legislação uma vedação de poder fazer um cruzamento de créditos e débitos entre tributos federais e tributos previdenciários ou créditos previdenciários. A legislação ainda tem uma restrição em relação a esse aproveitamento. Então, quando se tem o ganho de causa numa ação previdenciária, ele terá que ficar atrelado às regras previdenciárias, não vai dar para fazer esse tipo de aproveitamento com todos os tributos administrados pela Receita Federal. Mas a Fernanda, que coordena a consultoria fiscal tributária aqui no Rio Grande do Sul, vai explanar para nós essa segunda fase, né, que é ajudar as empresas a fazer o aproveitamento, a fruição de uma decisão transitada em julgado. Fernando, eu queria que inicialmente tu pudesse falar sobre uma nota ou uma informação repassada pela Receita Federal sobre a postura da Receita esse ano em relação às compensações. Eles adotarão uma postura mais restritiva, não? Isso, exatamente. Acho que a grande novidade que aconteceu em relação ao aproveitamento desses créditos previdenciários judiciais é que agora, a partir de setembro, a Receita Federal editou uma solução de consulta em que se expressa claramente que para esse tipo de crédito é preciso fazer a retificação das obrigações acessórias. Esse era um tema que era meio polêmico, porque a retificação era obrigatória quando o crédito não era judicial, né? Para créditos judiciais ainda não tinham um entendimento firme quanto a esse assunto. Então, a partir de setembro, né, após a publicação dessa solução de consulta, todos os créditos previdenciários, judiciais ou administrativos devem ser precedidos de retificação da obrigação acessória. A obrigação acessória, neste caso, é a GFIP.
A GFIP é onde as empresas declaram os valores a títulos de contribuição previdenciária e de fundo de garantia também. Então essa é uma grande novidade que a Receita Federal trouxe, e sim, isso trouxe um certo desconforto para as empresas, porque tu fazer uma retificação de determinados períodos do processo judicial, dependendo do processo, tem 10, 15 anos de retificação para fazer, e como ela é mensal, então a gente consegue ter uma noção do trabalho que isso pode dar. Fora a parte de tu ter que ter muito cuidado de quando for fazer esse tipo de procedimento, ter bastante atenção na hora da retificação para não alterar nenhum outro tipo de base de cálculo, porque a GFIP ela é toda amarrada, ela traz ali a base de várias contribuições, não só da empresa, como a parte do empregado, como a parte dos terceiros, né, que são o recolhimento para as outras entidades, como o SESC, o SENAC, o Grupo S, como a gente fala. Então é bem importante que as empresas tenham bastante atenção na hora de fazer essa retificação, para alterar somente o que diz respeito a algum termo, algum direito que tenha alcançado numa decisão, né? Como, por exemplo, o aviso prévio indenizado, um terço de férias, eu acho também que está com decisão favorável aos contribuintes. Então, ter bastante atenção em alterar somente a parte que diz respeito ao direito e que confirme o restante das informações que foram enviadas anteriormente à Receita Federal, para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de fiscalização neste assunto, que é algo que, inclusive, está como alvo da Receita Federal neste ano. Isso, Fernanda, a compensação. Isso que eu gostaria que tu detalhasse um pouco mais, porque em que pese a empresa ter conseguido uma decisão judicial transitada em julgado que respalde o seu procedimento, né, de fazer a fruição desse crédito, e tem algumas verbas que inclusive já tem a dispensa da ação judicial, né, a empresa já tem esse direito reconhecido porque a própria Procuradoria não vai mais recorrer, isso redobra o cuidado em fazer a preparação, porque a Receita acabou manifestando, né, uma postura que eu gostaria que tu explicasse um pouco melhor para o pessoal. Eu acho que é um alerta aí importante para se fazer, né? Sim, certamente. Em relação a isso, a Receita Federal deixou bem claro que é necessário fazer a retificação dessas obrigações. Então, não é possível simplesmente tu fazer a composição do crédito, como era feito anteriormente, fazer a composição, quantificava os valores, né, em relação ao teu ganho e aproveitava imediatamente na obrigação acessória do mês. Agora não, tu precisa remontar toda a base, retificar todas as informações para compor aquele crédito e conseguir comprovar, através dessa retificação, que o crédito realmente existe e poder fazer a compensação no mês. Então, o que alterou de mais importante em relação... Porque não é isso que acontece com os outros créditos judiciais, né? Os outros créditos judiciais administrados pela Receita Federal, o que acontece? Tu compõe o crédito e habilita esse crédito na Receita Federal, a Receita Federal te dá um ok, tu aproveita o crédito. É um processo um pouco mais simples de ser feito. Com as contribuições previdenciárias, depois dessa publicação dessa norma, desse entendimento, enfim, a Receita Federal está fazendo mais essa exigência, que é a de retificação dessa obrigação, que é, no caso, a GFIP. Né? E de alguns casos que tivemos aqui, se extraiu a necessidade do RH das empresas estarem preparadas para isso. Né? Sim, certamente. É um trabalho em conjunto, porque devido à quantidade de informações que são necessárias para fazer todo esse processo, porque precisamos olhar a base de cálculo em relação à folha de pagamento, os arquivos, enfim, toda a documentação necessária para conseguir implementar esse direito e fazer essas retificações e o aproveitamento. Precisamos sim do RH da empresa junto e que nos alcance a documentação. É um pouco trabalhoso, mas em conjunto a gente consegue. O processo ele é trabalhoso, mas quando se tem todas as informações ele é tranquilo de ser feito também. Não é necessário criar
nenhum alarme sobre isso, né? Ele é trabalhoso sim, mas se a gente seguir todo o padrão da Receita Federal e o entendimento que ela, enfim, pacificou, é tranquilo de ser feito. Mais alguma consideração que tu queira fazer? Não. É isso? Tá. Só para fechar, eu gostaria de ressaltar para todos vocês que isso demonstra como muitas vezes a empresa que está passando por dificuldades ou está, né, enfrentando essa crise econômica que todos nós estamos vivendo, pode ter dentro de casa, né, com um processo judicial que está suspenso, está sobrestado no judiciário, pode ter uma possibilidade de se fazer a partir de uma gestão adequada, ter a rentabilização disso, ter a fruição econômica desse ganho de causa, né? Claro que tem que ter cuidado, tem que ser feito depois a apuração de uma forma com que fique a fruição adequada, com a atualização correta, com as retificações conforme os padrões da Receita Federal, mas em linhas gerais podendo ter uma suavização do seu fluxo de caixa, né? Então, quando muitos empresários estão buscando alternativas para se fazer a rentabilização, né, a otimização da sua carga tributária ou uma equalização da sua operação, é uma boa sugestão essa, né, dessas matérias que o Dr. Ricardo trouxe, considerando todo o cuidado depois em fazer a adequação da fruição desse ganho através das observações que a Fernanda trouxe aqui. Achamos que é um ponto que pode fazer sensível e pode fazer muitas vezes toda a diferença impacto, né? na busca do equilíbrio das contas da empresa. Tanto em valores pretéritos a serem recuperados pela empresa, como daqui para frente, em que a empresa vai ter uma, não desoneração, mas vai ter uma baixa desses encargos sobre as verbas trabalhistas. Isso é interessante daqui para frente também. Em especial também para as empresas que nos 2 últimos anos acabaram demitindo muitos colaboradores, né? Então é também uma forma de alteração da operação da própria empresa aqui. Exato. Considerando que esses créditos são todos atualizados pela Selic, também dá um impacto bem importante, né? Às vezes a alternativa então está dentro de casa. Ok, pessoal, obrigado e até a próxima.